Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar aqui pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Nosso programa Opinião, ao vivo e não mais que de repente sextou. Hoje, dia 12 de setembro de 2025, mais um pouquinho viraria sexta-feira 13, né? Mas, então nós estamos no dia 12, sexta-feira 12, ao vivo aqui. Deixa eu colocar no silencioso aqui, porque ninguém merece esse rapaz aqui ficar apitando o tempo todo. Estou com ele na mão aqui porque estava conversando aqui com a assessoria de comunicação lá do governo, né? Mais especialmente da Secretaria de Saúde, porque estamos aguardando aqui a nossa entrevistada desta noite, que é a Elaine de Oliveira. Ela é diretora do LACEN, Laboratório Central aqui de Mato Grosso, que já, na semana que vem, vai estar inaugurando aí uma nova sede bem ampla. E a gente marcou aqui, né, combinou com a gloriosa Elaine aqui no programa Opinião. Estamos aguardando aqui, não é? Estou mandando mensagem de áudio, não tem como escutar, viu? A minha caríssima Ana, lá da Secretaria de Saúde. Enfim, Opinião está aqui, ao vivo com você. Como vai? Vai bem? É muito bom ter você aqui com a gente, sempre, de segunda a sexta, no nosso programa Opinião. E a gente fechando mais uma semana de trabalho aqui, não é? E sempre movido pela informação. Aquela informação que nos leva até você e que te traz até aqui porque você busca a informação de confiança, com abordagem confiável, com opiniões e perguntas. Evidentemente que a gente busca trazer aqueles convidados que possam agregar valor ao seu dia, em termos de informações, não é? Afinal de contas, a informação que move o mundo. Hoje, por exemplo, nós convidamos aqui a Elaine por conta do LACEN, que hoje você sabe que o Laboratório Central de Mato Grosso, via pública, né, é o mais requisitado, que tem maior demanda e necessitava aí dessa reformulação, essa mudança, ampliação, investimento. Houve muito investimento, mais de 30 milhões, salvo engano, e tem, assim, muitas novidades lá pelos lados do LACEN. Por isso que a gente ainda aguarda aqui a gloriosa diretora para a gente falar sobre o assunto no nosso programa Opinião. Professor Lorenberg, eu dei boa noite já, né? Ou não dei boa noite ainda? Ainda não. Eu garro na conversa aqui, aí eu acho que o programa é só meu, eu acho que eu sou o dono do programa, e garro na conversa, e esqueço o Lorenberg. Ele vai para lá, para a sede da Gazeta, reclama pro Dorileu, chora tudo, fala tudo, faz minha caveira lá. E aí, com razão, porque eu começo a falar e não paro, não é? Tô brincando. Professor Lorenberg, boa noite, como vai? Vai bem? Muito bem, boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Lorenberg, esse mês aqui, deixa eu arrumar esse fone aqui, esse mês de setembro, não é? Nós temos a situação do Setembro Amarelo. Isso. Por conta da... Eu convidei aqui, na semana que vem, um comandante de um dos batalhões aqui, o primeiro batalhão regional, o primeiro comando regional da polícia. Eu vou conversar com ele sobre isso, mas eu quero ampliar isso para todos os líderes, os comandantes de polícia militar, também o pessoal ligado à Polícia Civil, porque o policial, seja civil, militar, Lorenberg, eu não sei se você concorda com isso. Esse pessoal, eu falei Setembro Amarelo porque é onde a gente retrata, a gente bate muito na tecla do combate à depressão, até ao suicídio, né? Se você concorda que esse pessoal mereceria uma atenção especial, no sentido de que eles estão ali, têm uma missão, são cobrados, não é? Tanto dos seus superiores como da sociedade como um todo, e não é raro a gente estar sempre aqui noticiando, infelizmente, casos, né, de suicídio, por exemplo.
Você não acha que esse pessoal devia ter, não que não tenha, mas tinha que ser uma coisa mais profunda, estrutural, estruturante para envolver esse pessoal? Paulo e amigo telespectador, eu não tenho dúvida nenhuma disso, porque o trabalho que eles exercem e que eles fazem com a maior desempenho, eles aparentemente, para muitas pessoas pode parecer um serviço leve, mas não é. É um serviço muito perigoso. Tanto é verdade que o Paulo foi feliz, e é verdade mesmo, se nós pegássemos as estatísticas, infelizmente não se tem os números corretos, mas o número é muito preocupante de pessoas, de soldados e até de oficiais que têm problema seríssimo com depressão, problema seríssimo com outros problemas que advêm da própria depressão, da própria angústia, do próprio sentimento que é preciso uma psicóloga. Não é só o médico, não. Aliás, o médico pouca coisa, quase coisa nenhuma, faria numa situação dessa. Mas o psicólogo, o psiquiatra, aí sim, você encontra o médico psiquiatra, pode sim ajudar e ajudar bastante. Eu não tenho dúvida nenhuma que deveria ter, e me parece que tem, um núcleo responsável para atender essas pessoas. Mas eu acho que tinha que ser ampliado. Não estou criticando, evidentemente, porque o governo do Estado tem, mas que os municípios deviam ter, as corporações, sejam de segurança pública, seja PM, seja civil, PJC, deviam ter isso em todas as regionais, por exemplo, né, para a gente segurar mais a onda, né, porque a ansiedade toma conta, vem depressão, e a gente lamenta isso. E eu falei do pessoal dos servidores públicos da segurança, mas não são só esses, obviamente, né? Todo ser humano, criança com depressão, já viu um negócio desse? E parece, eu estou decidido a nesse mês de setembro a gente convidar aqui, já tivemos pessoas falando sobre o tema, semana que vem teremos também, eu já pedi lá para a saúde do Estado também, vamos entrar mais a fundo nisso aí para entender e principalmente orientar as pessoas, não é? Tentar contribuir. Esse é o maior sentido desse programa, ser aquela voz que pode servir aí para aqueles momentos, não é? Que você possa pelo menos refletir e perceber, ter certeza quão bom é viver, ter amigos, amar, ser amado, enfim. Ok, eu estou aqui aguardando aqui a gloriosa Elaine, que não... Oh, veio, rapaz, eu estou aqui pensando, mitigar na conversa. Estou brincando, eu vi a senhora chegar ali, estava só concluindo aqui um assunto com Lorenberg. Quero cumprimentar aqui a gloriosa Elaine Oliveira, que é diretora lá do LACEN, que está em estado de graça. Por quê? Vem aí na semana que vem novidade. E foi até por conta disso, diretora, que eu a convidei, né, nós a convidamos, para a gente falar sobre o que esperar, o que muda. Tem aí aquela arte aí? Tem alguma coisa aí para a gente mostrar? Eu passei para a Caroline, não sei se ela colocou aí, Boca. Se tiver, coloca na tela, enquanto eu cumprimento aqui a minha caríssima convidada, sobre o LACEN que vem aí. Boa noite, bom tê-la aqui. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. É muito bom ter a oportunidade de falar sobre o nosso trabalho e sobre o momento que estamos vivenciando. Tá, o LACEN vem com o quê? Com que proposta? Eu vi que está bem ampliado, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre, inclusive, o que foi investido financeiramente lá. Mas o que tem de novidade assim em relação à sede, ao que tínhamos até então, o que nós teremos nessa nova proposta aí do LACEN? Então, se me permite, né, falar, o LACEN, quando a gente chega com a gestão para poder trabalhar a unidade, então era uma unidade que ela não contava a sua história, era uma unidade pouco valorizada, e fizemos inúmeros trabalhos. Então, hoje, passamos, né, de 2019, chegamos à pandemia, e no meio disso nós fomos para uma unidade provisória que foi adaptada para ser um laboratório,
E lá nós trabalhamos por 3 anos, enquanto a nossa sede era construída. Hoje estamos com uma sede pronta, definitiva, uma sede moderna, com um investimento também na atualização do nosso parque tecnológico. E aí, assim, são inúmeras possibilidades que estamos vivenciando. Para além de tudo que a gente já faz de atendimento com relação à saúde pública dentro do Estado, nós estamos aí com um leque, para além da capacidade instalada, um leque também de ampliação de novas análises, né? Estamos agora ampliando o nosso laboratório de genética, que até então nós estamos fazendo DNA paternidade, atendendo a todo o Estado, e aí nós vamos passar também a ofertar análises, né, referente a doenças raras, né, para além de todo o nosso escopo que nós estamos ampliando. O objetivo é não tirar nada dentro do Estado, e sim fazê-los todos aqui, porque nós temos capacidade hoje para isso. Perfeito. Eu falei agora há pouco, antes de a senhora chegar aqui, que eu tinha de cabeça assim o valor de investimento lá, que eu falei assim, ó, eu sei que é mais de 30 milhões, para ser mais exato, beira 35 milhões, 34 milhões e 300 mil reais o investimento até esse momento, né? E ali fica ali ao lado do Hospital Central, não é? Isso. Nós estamos num complexo da saúde, né, num espaço onde vai, né, estar o Laboratório Central, o Centro de Reabilitação e o Hospital Central. Olha que bacana, vai ficar tudo juntinho ali, né? Tudo juntinho. Ô, Boca, tem aí aquela arte para ela, veja, eu estou falando bobagem aqui, essa arte aí tem todas as informações, não é isso, Elaine, de relação ao LACEN, né? Isso. Aí, né, tem um resumo, né, do que foi investido, de quem somos e sobre esse momento que a gente vai vivenciar, que é a cerimônia de inauguração, né, de tudo feito, de todo esse trabalho que nós estamos realizando. 50 anos já tem, não tem? Este ano completamos 50 anos, dia 28 de novembro. Já te chama aí, Lorenberg, já, não que o Lorenberg fica chateado quando eu fico assim, ele pensa que eu fico ignorando ele, mas não é verdade. Só para esgotar esse raciocínio meu aqui, 50 anos, já passou por vários endereços, não é? Vários endereços. Já passou por vários endereços. Quando eu assumi a gestão, né, o endereço era na Togo Pereira, e ali a gente já identificou que não havia possibilidade de continuar naquele espaço. Então, em 2019, a gente começa a busca por um lugar, mas onde achar um lugar que era possível adaptar um laboratório? Nós somos únicos, né, dentro do Estado, um laboratório imenso. Hoje nós realizamos mais de 200 tipos de exames diferentes. Nós trabalhamos somente com média e alta complexidade e não tínhamos nesse espaço. Então foram várias as tentativas até que nós localizamos, aí chegou a pandemia, né? E aí toda aquela confusão e até a gente se adaptar para poder atender, e aí chegou num ponto que a gente precisava instalar equipamento e não tinha condições, porque a instalação elétrica e hidráulica não eram compatíveis. Uhum. E aí depois nós encontramos o mercado, um espaço que era um ex-mercado, e aí foi todo adaptado. Enquanto adaptava esse espaço para a gente poder ficar, iniciava também a construção desse prédio definitivo. Que ótimo. Ele virou um centro médico, né? Uma cidade médica ali, porque já tem o CRIDAC que vai continuar ali, né? O centro de recuperação do Aquino Correia. Aí o Hospital Central chegando, aí mais o LACEN, quer dizer, vai ficar tudo ali, tudo pertinho, né? Fica muito mais, fora a praticidade disso tudo. Vamos esmiuçar mais o assunto, mas eu chamo o Lorenberg para a conversa. Diretor, antes de mais nada, registrar a nossa alegria, mas muito bom mesmo tê-la aqui no nosso bate-papo, até para falar de uma instituição, de uma entidade. 50 anos não são 50 dias, e com belos trabalhos desenvolvidos pelo órgão. Isso é muito importante para todos nós. A senhora falava logo no começo, diretora, de investimentos, a senhora falava de capacitação dos profissionais, de uma estrutura melhor para que esses profissionais possam desempenhar muitíssimo bem o seu papel. Por falar nisso, e eu estou aqui muito mais como aprendiz mesmo, que eu quero ouvir
para que todos nós, tanto nós aqui quanto o amigo telespectador, possa compreender melhor o belo trabalho desenvolvido pelo LACEN. Eu tenho aqui, o LACEN de Mato Grosso promove, é essa mesma pronúncia, se for errada a senhora me corrija sempre, promove webinar sobre vigilância laboratorial para vírus respiratórios. Foi realizado neste ano, no mês de maio, se não me falha a memória. O evento capacita profissionais da saúde na atenção contra o vírus respiratório. Eu gostaria muito de ouvir a senhora a respeito desse item em particular, porque, se não me falha a memória, depois eu vi que esse mesmo evento estava se realizado em Poconé, me parece. Gostaria muito de ouvi-la, diretora. Então, a webinar que nós realizamos de vírus respiratório faz parte de um projeto que chama-se Conexão Lab. Né? É um projeto que nós demos início este ano, ele está previsto 8 episódios. Né? Nós iniciamos com o episódio de arbovírus, depois foi vírus respiratório, já tivemos o episódio das tuberculoses, tivemos o episódio dos produtos monitorados pela vigilância sanitária e agora o próximo serão sobre os micro-organismos multiresistentes hospitalares. A previsão é que a gente vá com essa iniciativa até o mês de dezembro. Né? E aí o que acontece? A gente faz o convite, né? Convida todos os profissionais de saúde do estado, né? Dos 142 municípios, para poder participar com a gente e fazer ali uma roda de conversa. Nesses webinars nós convidamos um profissional do governo federal, do Ministério da Saúde, e aí é da Coordenação Geral de Laboratórios, que é a CGLab, para participar com a gente e falar sobre o panorama nacional. Convidamos um profissional da Vigilância em Saúde do Estado e um profissional do LACEN para poder falar sobre isso. E ali a gente faz um bate-papo, né? Para tirar dúvidas, para poder atualizar e capacitar os profissionais para que todos nós possamos falar a mesma língua e trabalhar em prol da população. Então, assim, permita-me, já que estaremos em nova sede, a nova sede do LACEN terá mais de 2.000 metros quadrados. Olha só, para ser mais exato para você, e eu queria até te pedir aqui, Elaine, uma comparação com essa sede que está hoje, não é? 2.254 metros quadrados que terá essa nova sede. Olha o tamanho. Lá hoje são quantos? Lá onde está hoje? Não precisa necessariamente falar o quanto, que se não tiver de cabeça, né? Mas ela é o quê? Corresponde ao quê em relação a essa nova sede aí, em termos de tamanho? Nós já estamos na nova sede. Pois é, mas a sede antiga. A sede antiga. A sede antiga, ela tinha em média de 1.800 metros quadrados. Então a gente ganha aí, né, mais 400 metros a mais de espaço. Né, e uma reorganização, né, do processo de trabalho também que venha valorizar o desempenho, né, de todos os profissionais que lá estão. Então o que você aponta como a grande diferença, né? Porque ganhou-se 400 metros quadrados, mais ou menos. Qual que é a grande diferença lá em relação, evidentemente, além do espaço novo, enfim, da estrutura nova, mas qual que é o grande pulo do gato, qual que é a grande diferença? São várias as diferenças, vários ganhos e vários benefícios, né? Então, estar numa sede própria, que foi desenhada exclusiva por um laboratório de saúde pública, isso é um ganho imenso. É dizer que essa unidade existe, é dizer que o governador e toda a sua equipe enxerga que existe um laboratório que presta serviço dentro do estado, assim como, né, todas as outras unidades. A gente tem um ganho de valorização do servidor, que ele vai ter condições adequadas para se trabalhar, né? Condições de poder ampliar o trabalho que a gente desenvolve, inserindo ali outros equipamentos, modernizando ainda mais, automatizando, né, o nosso processo de trabalho, porque a gente sabe que muitas das coisas nós fazíamos à mão. Então hoje, com um prédio novo, com uma rede elétrica novinha, desenhada para um laboratório, isso é um diferencial imenso, porque a gente pode trabalhar com tranquilidade, sabendo que eu posso hoje ter um equipamento que faz 1.000 análises e poder colocar outro que faz mais 1.000, a depender da necessidade epidemiológica, né, do estado. Entendi.
E por fim, ainda sobre essa mesma pegada aí, ou com essa mudança agora, vocês já estão lá na nova sede, em termos de material humano, vocês pretendem ampliar o quadro de servidores? Como é que está hoje lá isso? E qual que é a pretensão? Hoje nós somos uma média de 142 profissionais atuando dentro deste laboratório e a ideia é que haja ampliação, porque cada vez que a gente dá um passo à frente na oferta de trabalho para a população, na oferta de exames, é necessário também que haja ampliação de recursos humanos para que o serviço seja feito da forma adequada. Grande parte é suprida pela tecnologia também, né? A gente tem que entender isso, que é uma realidade agora, mesmo assim. Aliás, a propósito de tecnologia, equipamentos lá também, porque requer, não é, um acompanhamento tecnológico de ponta. Sim, na verdade, o equipamento não substitui o ser humano, né? Porque o equipamento, ele faz o trabalho, mas precisa que o ser humano manuseie, alimente ele, monitore todo o trabalho que ele está sendo feito para garantir a qualidade. Então, a gente acaba que, mesmo assim, há necessidade de profissionais. Eu vou insistir, então, na pergunta sobre investimento em equipamentos do ponto de vista da tecnologia. Como é que está isso lá? Material de ponta? Material de ponta, tivemos inúmeros investimentos ao longo, aí, desde 2019, nós já tem investimento mais de 13 milhões só em equipamentos. Somente neste ano nós já investimos mais de 3 milhões, né, em equipamentos e temos outros processos em andamento para que a gente possa aprimorar o nosso parque tecnológico. É isso. Eu vou continuar, a gente continua o bate-papo já. Lorenberg vai abrir o próximo bloco de perguntas. Nós estamos conversando aqui com a nossa diretora do LACEN, que está de roupagem nova, estrutura nova, fica bem ali no Hospital Central, naquela estrutura ali onde já tem o CLIDAC, né, que é o Centro de Reabilitação, e no Centro Político. Então a Elaine de Oliveira continua conosco, a gente vai para um breve intervalo comercial, só que antes eu tenho a obrigação de dizer para você que vem aí, é amanhã, rapaz. Amanhã, o projeto Viva o Seu Bairro, dia 13, visita a comunidade do Jardim Mossoró, na região do Cochipó. O evento será lá no mini-estádio do bairro a partir das 3 da tarde. Serviços sociais de graça para todos, por ordem de chegada, viu? A criançada pode brincar à vontade lá na Arena Kids, também de graça. E a Noite Cultural traz o Lambadão, da Banda Real Som, dança com o grupo de Siriri Coração Atalaiense, Sander e Felipe, DJ Ricardo Martinelli, e a imperdível promoção VSB Carrinho Cheio. Não se esqueça de preencher muito bem, certinho, o seu cupom lá na tenda da promoção VSB Carrinho Cheio e aguardar os sorteios num total de R$4.000. Moradores aí dos bairros Coab, São Gonçalo, Nossa Senhora Aparecida, Jardim Canaã, Residencial Cochipó, Jardim Comodoro, Parque Geórgia, também lá do Santa Terezinha, vocês são todos nossos convidados. Viva o seu bairro! Mais serviços, participação e cidadania. A gente se encontra lá. Intervalo comercial, a gente volta já já. Estamos de volta, eu só estou aqui, vendo aqui, pronto, consegui. Paulo, por que você fica mexendo no celular? Não estava mexendo, é porque ele estava tocando aqui e eu tive que tirar do... Olha só, a Opinião está de volta, ao vivo, com a Elaine, está aqui conosco a nossa diretora do LACEN, Elaine de Oliveira. A gente vai continuar já o nosso bate-papo aqui, não é? Acerca das novidades do nosso laboratório central. Antes eu quero chamar você para acompanhar aqui, ó, o GD, que é o Gazeta Digital. Dá um clique aí, www.gazetadigital.com.br. Olha só, exonerada, Lorenberg,
da segunda secretaria que administrava há pouco mais aí de um mês, a vice-prefeita de Cuiabá, a Vânia Rosa, que é do Novo, anunciou que trabalhará para reativar o setor de vice-prefeitura extinto desde 2020 e, assim, garantir a autonomia dentro da gestão do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, que é do PL. Durante a sua primeira coletiva de imprensa, nesta sexta-feira, Vânia reconheceu que o cargo de vice hoje não possui função definida. Em outras gestões, normalmente o vice-prefeito ocupava alguma secretaria, ficando solto na administração cuiabana. Aspas para Vânia. A questão de vice-prefeitura aqui não é um órgão, ela não existe como estrutura física, como funcionalidade e também atribuições. Então, a gente está aqui para reconstruir. Nós temos conversado, temos tido algumas tratativas com o prefeito, com o secretário de governo, o Ananias Filho, não é? Para ver como vai funcionar, como a gente vai ser útil à gestão. Autonomia, enquanto vice, eu tenho, contudo, nós não temos funções, fecha aspas, afirmou. Então, a vice-prefeita, ela destacou que o Abílio, o prefeito, está se opondo, aliás, não está se opondo à ideia de reestruturação. No entanto, ela enxerga desafios diante dessa crise financeira da prefeitura de Cuiabá. Ela encerra dizendo o seguinte, temos conversado, o prefeito tem se mostrado bastante aberto a essas tratativas. Se fosse fácil ter uma estrutura de vice funcionalmente, não é? Como a atribuição, já teríamos, né? Então, esse também é um desafio, disse a Vânia. Lohenberg, essa situação da Vânia, eu não sei se esse é o melhor caminho. Queria até que você dissesse assim, desse sua opinião, porque eu imagino que ele esteja com vontade de trabalhar, só que assim, já houve uns ruídos aí nas partes por onde ela passou, nas pastas por onde ela passou, não é? A mais recente lá na CEMOB, que é aquele imbróglio que eu acho que foi desnecessário, a exposição em público, uma lavagem de roupa em público, coisa que não... Foram unidos, eles se uniram para pedir voto e convenceram a maioria da população cuiabana, né, que votaram neles. Então agora tem essa coisa toda. Você acha que a Vânia, ela está muito, como é que eu poderia dizer, atiçada, não é? Muito veloz nas suas, muito ávida, não é? Para tentar esse espaço, ampliar seu espaço lá dentro, ou você acha que está certa, tem que buscar contribuir? E se ela está certa, por que não busca uma conversa mais a miúde com o prefeito e de forma planejada colocar em prática aí aonde que ela pode ser útil? Paulo e amigo telespectador, Paulo, você está coberto de razão. Veja, de fato, desde o começo da administração, a vice-prefeita tinha função. Tanto é verdade que ela ocupou 2 secretarias, não foram as 2 uma vez, uma depois a outra. E por desentendimento, eu concordo com você, gênero, número e grau, esses desentendimentos sequer deveriam ser começados, não tinha como. E agora, eu li a matéria, parece muito mais uma reivindicação por algo que ela já perdeu
Esse é um registro que a gente tem que fazer sempre. Agora, o segundo ponto, amigo, que a gente não pode perder de vista. Vice, tanto vice-prefeito, como vice-governador, como vice-presidente da República, é uma expectativa de cargo. Vou repetir a frase. Vice é uma expectativa de cargo. Não tem cargo. Ele é chamado quando o prefeito achar que deve chamá-lo, porque é uma expectativa de cargo. Alguns titulares dão algumas funções, como, por exemplo, o governador do estado, Mauro Mendes, de forma brilhante, é bom a gente elogiar sempre, cedeu para o Otaviano Pivetta, que é o vice-governador, uma coordenadoria de algumas secretarias, entre elas a Secretaria de Educação, que está sob a coordenadoria do vice-governador do estado. Percebe, amigos? É muito mais uma conversa, é muito mais um entendimento entre o titular e aquele que está esperando, porque é uma expectativa de cargo. E essa conversa deve fazer. Agora, no caso da presidência da República, o presidente concedeu um ministério para o vice-presidente, que eu acho meio arriscado, porque quando demite o titular do cargo, está demitindo o vice. E aí cria, Paulo, por mais cuidadoso que você seja, cria um atrito. E para consertar esse atrito é um caminho muito longo e muito difícil de ser consertado. Ruidoso, né? É muito difícil, amigos. Portanto, eu concordando com você, seria muito melhor para a vice-prefeita estar tratando disso, não para reformar aqui, não, para conversar. Aos poucos, essa conversa pode conceder, o prefeito pode conceder funções. Exato. Que é importante. Que já concedeu, né? Concedeu, porque queira ou não, a Secretaria de Assistência Social no começo, depois veio aqui a CEMOB, né? Não deu certo. E ela foi demitida, isso que você falou aí, ela foi tirada. Foi tirada. O prefeito estava descontente, tirou, demitiu, exonerou. Então, já criou ali uma animosidade, um ruído, que para consertar leva tempo, mas é possível. Para isso existe o secretário de governo, analisa a experiência nisso, existe o líder do prefeito na Câmara, que também, todos os aliados podem se juntar, desde que ela queira também, não é? Desde que ela também queira, porque não deu certo na primeira, não deu certo na segunda, alguma coisa está fora da ordem. E só para fechar aqui, Lorenberg, concordando contigo, você falou que é uma expectativa de assunção, né? É uma expectativa de cargo, cargo. Mas tem um detalhe, tem que se considerar também se houve um pré-acordo. Exatamente. Aquele acordo de campanha, acordo de bigode, sabe? Aquela do fio de bigode. Embora a Vânia não tenha bigode, mas estou dizendo no sentido figurado. Se foi lá uma tratativa, Vânia, nós vamos governar junto, vamos ter secretaria, vamos fazer junto, vamos, né, somar forças sempre, com cargos, enfim, além da vice. Tem que ver o que foi discutido, né? E se foi discutido isso, parte já foi cumprida, que o prefeito já colocou ela na pasta de bastante visibilidade, que é a assistência social. Outra não menos importante, que é a CEMOB. Não deu problema lá, então tem que corrigir isso aí. Eu gostaria muito de ver essa paz reinando lá para o bem público, que a Vânia tem muito a somar, não é? Colocando em prática, inclusive, sua experiência como militar. A gente retoma aqui o programa Opinião com a nossa Elaine de Oliveira. Está aqui com a gente a Elaine de Oliveira, que é diretora do LACEN, não é? Que é o Laboratório Central de Saúde Pública aqui de Mato Grosso. O Lorenberg vai abrir o bloco de perguntas. Por favor, professora. Diretora, eu tenho aqui 2 ou 3 assuntos que eu também gostaria muito de ouvir, porque fala exatamente do desempenho do LACEN e que nós, que estamos muito distante do LACEN, não percebemos a grandiosidade do próprio LACEN, do próprio laboratório. Por exemplo, eu gostaria de uma outra reflexão da senhora. O LACEN de Mato Grosso obteve no dia 25 de julho, agora deste ano, o certificado de acreditação da Coordenação Geral de Acreditação do
Instituto Nacional de Meteorologia, Qualidade e Tecnologia. E aí eu pergunto para a senhora, muito mais do que uma pergunta, um pedido de reflexão. O que representa, de fato, para o laboratório nosso, essa certificação? Pois bem, o Laboratório Central de Saúde Pública, ele já nasce, né, como uma referência dentro do Estado. Então, ele já éramos uma referência. Mas você passar por uma avaliação de um órgão, né, regulador, de um órgão que te dá um selo de excelência, que é o que nós recebemos, quer dizer que hoje tudo que nós fazemos dentro do LACEN, ele é válido em qualquer lugar do mundo, né? Tá de acordo com normas internacionais. E isso para a gente representa dizer que tudo que entra lá dentro, todas as amostras que chegam para a gente poder trabalhar, para a gente poder analisar e para a gente poder liberar um laudo que vai impactar na vida de alguém, ou numa família, ou até mesmo num município como um todo, dependendo ali né, de que resultado é esse, ele passou por processos rigorosos, né, de controle de qualidade. Então, nós temos um sistema de gestão de qualidade em todo o laboratório, né, que temos regras estabelecidas, todo o processo descrito, e quando a gente chama um órgão de acreditação para nos avaliar, ele vem e ele faz um teste para poder visualizar e ter ali uma prova de que, de fato, você faz tudo dentro das regras, com rastreabilidade, com confiabilidade. Então, isso para a gente é um marco também extremamente importante, não só para a gente, como para toda a população do Mato Grosso, é de saber que os exames que eu faço dentro daquele lugar, ele é de extrema qualidade, né? Ele acontece todo o processo da mesma forma que acontece nos Estados Unidos, que acontece na Inglaterra, porque ele está pautado por normas e regras. Isso valoriza também o servidor que ali trabalha, porque para a gente chegar nesse ponto, nós tivemos que realizar inúmeras atualizações, né, desse servidor, de mantê-lo capacitado. Então, hoje, por exemplo, um fornecedor, ele não pode nos entregar qualquer material, nós não podemos comprar de qualquer fornecedor. O fornecedor, ele precisa ser também acreditado. Se eu preciso calibrar um equipamento, ele também precisa vir de uma empresa, né, qualificada tanto quanto a gente. Então, eu acho que isso é um marco da gestão, da oferta, né, de qualidade para a população. Então, isso, assim, estamos comemorando ainda, né? É um processo, ele é um processo moroso, não se faz da noite para o dia, então nós começamos a trabalhar essa ideia desde 2021, e aí a gente vem trabalhando com o trabalho de formiguinha, porque é mudar a cultura, né? Mudar a cultura de trabalho, cultura de como você lida com seus processos. Então, assim, é um motivo de muito orgulho, né, para todos nós, servidores do LACEN. Estamos falando sobre o LACEN, que é a gente tem orgulho, inclusive, né, do trabalho que é prestado pelo LACEN. Você tem uma ideia, e a gloriosa Ilane está aqui, ela pode me puxar a orelha se eu estiver falando bobagem aqui, que essa entidade, essa instituição que é o LACEN, que é o Laboratório Central, além disso que eu falei para você, que está fazendo 50 anos agora, inclusive, né? É referência em análise de vigilância em saúde aqui no estado e atende aos municípios aqui de Mato Grosso, né? Via Sistema Único de Saúde, com oferta de exames de sorologia, biologia, a chamada biologia molecular, como a gente já disse aqui, não é? Além de microbacteriologia, que mais, gloriosa? Microbiologia clínica, tem um monte de outras opções aqui também, né? Hoje, dentro do LACEN, nós temos, ele é dividido, né? O LACEN é um laboratório, que ele tem uma divisão com 12 unidades laboratoriais, e dentro dessas 12 unidades nós temos 32 laboratórios. Então, como você disse, fazemos as análises de sorologia, temos o laboratório de entomologia,
né, que trabalha toda a questão de monitoramento dos vetores que são transmissores As de imagens doença. aí são de lá, né? São de lá. Que imagens são essas aí? Essa é a imagem da recepção, né, principal, que dá acesso às 2 recepções de amostra, essa nossa fachada, né, futurística. Olha só que maravilha, rapaz. Esse é o laboratório de biologia molecular, né, que a profissional estava realizando ali uma análise. Aí Estacionamento amplo também ali na frente que eu estou vendo. Sim, temos espaço agora, né, para poder todo mundo ficar acomodado. Essa é a sala da diretoria. Lá na sua sala, chique lá, hein? Que é isso, hein, Mauro Mendes? Essa ainda na biologia molecular, né, na última fase de análise de vírus respiratório, né, que é a fase de amplificação. Recepção de novo. Recepção de novo. Aqui é a assessoria, né, do laboratório, né, onde o pessoal faz todo o trabalho de monitoramento dos indicadores. Aqui é a recepção de amostra, né, onde chegam as amostras. E qual que é o tempo? Depende muito de respostas dessas análises que são feitas lá? Depende da metodologia a ser utilizada. A maioria dos nossos exames eles são entregues em até 72 horas após recebimento dentro da nossa recepção. E temos exames que demoram mais, né? Que é a necessidade de fazer uma cultura, então é a necessidade de esperar que aquele micro-organismo ele cresça, e aí tem todo um processo, né, correto de se fazer para poder identificar, por exemplo, uma bactéria multiresistente, né? A gente precisa fazer toda uma análise ali com ela de cultura, depois repicar, depois fazer a identificação de que micro-organismo que é aquele, posterior fazer um teste de sensibilidade e poder dizer para o serviço de saúde que nos levou essa amostra, aquela amostra, aquele paciente está com uma bactéria sensível a quê? Então, direcionar o antibiótico a ser usado. Um auxílio fundamental para... Isso, para o tratamento desse paciente, né? Então, ele vem lá escrito, ele é sensível para essa lista de antibiótico, ele é resistente para essa. Então, o médico ali, o corpo de saúde, ele já não vai utilizar o medicamento que ele é resistente, já tem outras possibilidades de tratar da forma correta. Que ótimo. Daqui a pouco a gente mostra mais aqui, não é? Vou para o intervalo comercial. É isso mesmo? Boca não fala mais comigo. Já passei do horário, inclusive. Tem que ir para o intervalo comercial. A gente volta num instante só. Cá estamos de volta aqui ao vivo com o nosso programa Opinião na TV Pantanal, canal 22. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Eu costumo mandar abraço para o pessoal que fala comigo aqui, né, durante o programa, no grupo do Zap do programa Opinião. Não vou passar o número aqui, o pessoal descobre, né, e já é muito antigo, o programa vai fazer 6 anos, então tem gente desde aquela época, lideranças de... Aqui tem o Jair, que é lá do Tancredo Neves, está, não, só dizendo que elogiando porque vai estar tudo, lembra que a gente falou agora há pouco, né, vai ficar tudo ali beirando o Hospital Central, ali já tem um CLIDAC, tem o Hospital Central chegando aí, e aí vai logo chegar aqui, já tem o LACEN por lá, não é? Então, e está dizendo que é muito bom isso, né, que só assim evita, ele usou o termo aqui, pernada, né, evitar da pernada, e já consegue, alguém que tiver demandas, né, nesse sentido, já consegue resolver por lá. Sônia Regina também, lá do PA90. Obrigado pelo carinho, viu, Sônia? O Alberto, que não falou do que é, mas é Alberto, lá do Tijucal. Conheço o Alberto, o filho da dona Francisca. Obrigado pelo carinho de vocês aí também, acompanhando a gente aqui no programa Opinião. A Elaine de Oliveira está aqui, lá do LACEN. Os municípios, né? Eu falei aqui dos municípios no bloco anterior. Como é que se dá? Tem parceria com as prefeituras propriamente? Eu digo assim, no que diz respeito à agilidade de tudo, existe uma parceria específica com as prefeituras? Ou se dá via somente central, via, como é que fala, online, não é? Para as demandas propriamente. Como é que é essa relação com os municípios?
Então, nós hoje trabalhamos com os 142 municípios, né? Nós não atendemos pessoas, nós atendemos serviços de saúde. Então, o serviço de saúde do município, seja a vigilância, seja o hospital, a UPA, a unidade básica de saúde, ela tendo ali uma necessidade de análise, ela faz a coleta e ela nos encaminha, né? E essa amostra chega na nossa recepção de amostra. Nós temos um sistema de informação, né? Chama o GAL, é o que abarca a maioria dos exames, né? Temos outros também, mas eles fazem o cadastro dessa amostra, né? Solicitação de análise. Então, eu estou enviando a amostra de um soro pedindo que eu preciso que faça as tais análises, né? 1, 2 ou 3. Essa amostra chega para a gente, nós fazemos a análise e nós liberamos o resultado nesse mesmo sistema. E aí, o serviço que trouxe, ele sabe o tempo que demora para poder entregar e aí lá ele pega o laudo e já faz o serviço que precisa ser feito. Nós também atuamos junto aos municípios através de visitas técnicas, né, que nós chamamos de supervisão, mas a supervisão ela tem um cunho de cooperação, né, de ir até o município, até o serviço e ver com eles o que precisa, o que nós podemos ajudar para a gente poder falar a mesma língua e trabalhar juntos. Então, a gente faz visitas, a gente faz capacitações. Então, toda semana nós temos profissionais dentro do LACEN sendo capacitados, nós temos técnicos indo até o município capacitar, né, esses profissionais. Temos capacitações online também, fazemos reunião. Então, tudo que precisa, a gente sempre está disponível. Temos um telefone na nossa recepção de amostra, que ele é interativo, então quando você fala ali bom dia ou boa tarde, ele já pergunta o que você precisa, ele te dá uma lista de opções, né, para atender a sua necessidade, e se nenhuma atender, aguarda que um profissional fala com a pessoa e resolve ali o problema. Sem contar que, para além desse número, né, todos os outros profissionais, e inclusive o meu, né, é disponível para todos os profissionais do Estado, e eles entram em contato, conversam, e aí a gente auxilia ali em tudo que a gente pode. Esse telefone que você falou, que ajuda bastante, como se fosse uma prévia, né? Ele faz um trabalho preliminar ali, não é? Para você adiantar. Qual que é o número dele, como é que funciona? Eu preciso pegar... Vai ter que dar uma coladinha, né? Dar uma coladinha, que eu não lembro de cabeça, você pode ficar. Mas no nosso site, deixa eu ver se né, que é saúde, né, www.saude.mt.gov.br/LACEN, vocês podem encontrar lá esses números, os e-mails e todo o nosso material que nós trabalhamos de orientativo. Então, tem ali os manuais para poder fazer coleta, tem os relatórios, por exemplo, de vigilância do sequenciamento genético, vigilância genômica que nós fazemos. Então, todas as informações elas estão dispostas lá, legislação, livros e tudo mais que a gente entender que é necessário para o conhecimento ali do profissional que está na linha de frente ali atendendo. Você pode repetir o endereço eletrônico aí, o site? www.saude.mt.gov.br/LACEN. Então, ali no site da Secretaria de Saúde, então, _LACEN, aí tem um espaço todo ali dedicado às informações. Isso, com e-mails. Temos canal no YouTube, né, que é LACEN_MT. Temos uma página no Instagram, que é LACEN_MT. Então, a gente está em todos os canais para poder, né, ali atender melhor de quem necessita do nosso auxílio. Tá certo. Lemberg? Diretora, eu vou citar os números aqui que a senhora falou ao longo do nosso programa. Se esses números não baterem, a senhora me corrija sempre. A senhora falou que tem um número de servidores, de 142 servidores. O laboratório tem 12 unidades e tem um total de 32 ou 32 laboratórios. E aí vem a minha pergunta. Dessas unidades laboratoriais, qual é a unidade que tem um número maior de servidores? Ou o número é igual para todos? Se tem uma diferença da quantidade, por que um tem mais do que o outro? Então, nós temos laboratórios, né, temos com equidade, né, então depende da demanda.
tem laboratórios que têm uma demanda maior, ele vai ter mais profissionais. Tem um laboratório que tem uma demanda menor, né, ele vai ter menos servidores. Mas hoje o laboratório que tem mais pessoas é o de a imunologia, que é a de sorologia, né, que a gente realiza sorologia para o estado todo. Inclusive, no primeiro semestre nós tivemos aí uma epidemia, um boom de número de casos, inclusive de chikungunya, dos quais teve dias que nós tivemos mais de 10.000 análises a serem feitas ali somadas entre IgG e IgM, né, neste setor de sorologia, né, onde são feitas as sorologias. E o segundo setor, que temos mais servidores, é o setor do controle de qualidade de lâminas, né, de malária, leishmaniose, chagas, hanseníase e tuberculose, porque é um setor que ele faz capacitações. Então, nós recebemos profissionais de saúde para ser capacitados dentro do LACEN e também esses profissionais fazem visita aos laboratórios municipais. Nós, hoje, estamos trabalhando para poder ampliar isso. Hoje, nós, em média, com o número de servidores que nós temos, nós damos conta de fazer uma média de 58, né, municípios por ano de visita. E aí, temos a pretensão de ampliação desse número, né, para poder melhor assistir. E essas demandas, elas todas são feitas de acordo com o que é encontrado nesse controle de qualidade. Então, se encontrou alguma divergência, esse município já é selecionado para ser visitado, né? E dentre as outras solicitações. Tá certo, eu estou tentando só entrar aqui no Instagram. Ela foi falar aqui, eu já sou curioso, já fui entrar aqui no Instagram para ver justamente o trabalho que eles são. Você pode fazer o mesmo, inclusive, acessar as redes sociais aí do LACEN, que no Instagram tem, por exemplo, o LACEN Mato Grosso, né? Arroba LACEN, né? Arroba LACEN. Arroba LACEN, e você vai achar lá, eu já achei aqui, inclusive, não é? Vai achar tudo sobre o Laboratório Central, que é uma maravilha, tem tudo lá de informações, inclusive como você, além do site propriamente que ela falou aqui, que é da Secretaria de Saúde, /LACEN, também tem tudo lá, não é? Então, eu gostaria de pedir aqui a Elaine se tem algum assunto. Terça-feira vai ser inaugurado o que lá? Que o governador vai estar também lá. Eu sei que vai ter um evento, terça-feira lá. Terça-feira é a cerimônia de inauguração da unidade, né? Porque, na verdade, ela já funciona lá, já está funcionando, já está atuando lá, mas... Nós passamos por um processo de mudança, né, de prédio, que isso levou, nós gastamos em média de 40 dias a 60 dias para mudar todo o prédio, sem parar o serviço em nenhum dia. Então, todo o serviço ele foi realizado durante todo o período de mudança, e aí nós finalizamos a mudança e agora será um momento da abertura, da presença do governador e de todos os convidados para poder comemorar essa conquista, né, de ter uma sede nova e definitiva, para poder trabalhar melhor e oferecer mais para a população de Mato Grosso. Eu já abri aqui, ó, tô aqui olhando aqui, rapaz, você achando que já coloquei como seguidor aqui. Que bom, que tá bacana. Falando comigo? Tá. Tem mais imagens aí, daquelas imagens aí que eu pedi? Se tiver, põe aí, se não tiver, me fala também, porque só para eu não ficar aqui na expectativa. Do LACEN, só pra gente, se tiver só isso, são ainda imagens internas de lá, né, isso, Elaine? Isso. E então, tem alguma coisa que a gente não disse ainda? Tem tanta informação ali, tem tanta coisa, tem tanta novidade que eu queria que você dissesse. Tem alguma coisa que ficou para trás, que a gente gostaria, ou que você queira frisar mais uma vez? Não, acho que deixar o convite, né, para que nós recebemos lá estudantes, recebemos, né, profissionais de saúde para poder conhecer todo o trabalho, para poder visitar, a gente faz palestras também, né, sobre toda a temática que trabalhamos. Temos um leque, como eu disse, muito grande, que são mais de 200 tipos de exames diferentes, né, que nós fazemos, e são muitas informações, né? Tem treinamento no interior do pessoal, dos estagiários do interior. Tem aqui lá de Juína, tem treinamento para estagiários lá em Juína, falando aqui. Eu estou olhando no Instagram, não é? Tem muita coisa aqui de informação. Eu fico maravilhado porque
é tudo que a gente precisa, informação para acessar os serviços que são públicos, e o LACEN, queira ou não, merece nosso respeito, porque no Centro-Oeste é o maior, não é? É o primeiro laboratório público do Centro-Oeste, pelo menos, informação que eu tinha. Isso, nós fomos o primeiro laboratório do Centro-Oeste a receber um selo de excelência, né, de um órgão igual o Inmetro. Dentro do país hoje também, nessa norma, porque é uma ISO 15189, então nós somos o 5º laboratório do país, né, a ser acreditado nessa ISO. E de saúde pública tem só um, que é o IEC lá do Pará, né? Agora do Centro-Oeste nós somos os únicos, né? Temos outros colegas, outros LACENs, que são 27 LACENs, todo estado tem um, né? Temos 5 que são acreditados, né? Cada um numa ISO diferente, mas nessa que nós fizemos, que é de análises clínicas, somente nós no Centro-Oeste. Eu adorei esse bate-papo informativo, com informações valiosíssimas, não é? Que eu acho que todo mundo, em algum momento, precisa de acessar os serviços que o LACEN oferta, e oferta com rapidez, agilidade e confiança. E é made em Mato Grosso, e aqui está havendo investimento, aí, o governo investindo aí cerca de 35 milhões, para melhorar cada vez mais. Eu fico feliz de trazer esse tipo de informação ao nosso telespectador, à nossa audiência, e agradeço a você, viu, Elaine, por ter vindo e trazer essas informações todas, e esse espaço continua a postos para bem informar. Eu que agradeço a oportunidade. Não, eu que agradeço. Como eu disse, é muito bom falar do que nós fazemos, porque são anos de dedicação, de muito trabalho, é um local muito rico de pessoas que fazem o bem e querem fazer o bem, né, pelo outro. Então nós gostamos muito de falar sobre nós, sobre o LACEN, sobre o que ele oferece, e estamos sempre à disposição para falar dele e para recebê-los lá também. Mandar um abraço para o Gilberto Figueiredo. Ele viria aqui segunda-feira, mas aí houve um problema de agenda. A gente vai remarcar, viu, Gilberto? Nem pensa em pensar que você vai me enrolar dessa vez, né? Se bem que ele nunca enrolou, mas nós vamos aguardar aqui a sua vinda aqui para a gente fazer uma geralzona, assim, um balanção da saúde aqui de Cuiabá, tá certo? Um abraço também para a Ana, assessora de imprensa, Ana Lazzarini. Obrigado, viu, Ana, pela força também, a assessora de comunicação da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigado a você. Lorenberg, a gente se encontra na segunda-feira, entrevista com o comandante do 1º Comando Regional de Cuiabá, o coronel Ernesto Xavier de Lima Júnior. Lima Júnior vai estar conosco aqui, acabou de ser promovido, hein, para coronel, e já ganhou também a promoção, essa batata quente, que é o 1º Comando Regional. Eu estou brincando, que é é o principal comando regional, não é? E o Lima Júnior vai estar conosco aqui na segunda-feira, ao vivo, no nosso programa Opinião. Até lá. Olha, bom fim de semana para você. Se cuida. Fica bem, fica com Deus também.